Olá, queridos amigos do Estúdio de Arte Multimodal. Sejam bem-vindos. Aqui você encontra videoaulas e vídeos diversos sobre música, dança, teatro, audiovisuais, todas as modalidades de expressão artística. O meu nome é Fernando Fauci e hoje eu sou o seu professor de contrabaixo elétrico. Apesar de que, se você entender muito bem os princípios dessa aula, você vai conseguir aplicar o mesmo tipo de exercício para o contrabaixo acústico, para o contrabaixo elétrico de 5 ou de 6 cordas, para o contrabaixo elétrico fretless, até mesmo para o violão, para a guitarra, para o ukulele. Qualquer instrumento de corda está valendo se você perceber muito bem as partes que são realmente importantes nessa aula. Nessa aula, a gente vai falar sobre um trabalho de mão direita, a mão que excita as cordas aqui, com os objetivos de obter um som limpo, uma articulação muito precisa e gradualmente ir aumentando a velocidade com que você toca as notas no seu instrumento. Antes de mais nada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o YouTube a distribuir esse material, ajuda o Estúdio de Arte Multimodal a ser visualizado aí pelo maior número possível de pessoas, ajuda a minha mensagem musical e filosófica a chegar para todos vocês. O primeiro passo, antes de começar a usar o metrônomo, é falar sobre os detalhes técnicos da mão direita quando a gente toca o contrabaixo. O contrabaixo é um instrumento que precisa ter uma técnica muito limpa de articulação. Por quê? Porque se a gente estiver tocando contrabaixo num fraseado ou numa levada e começar a sobrar som de corda, fica uma sujeirada no som da banda ou no som da gravação que parece que pousou um disco voador no meio do palco ou no meio do estúdio. Eu vou dar um mau exemplo então. Se eu tocar uma frase e não me preocupar com a limpeza do som, as outras cordas elas vão ficar sobrando, elas vão ficar vibrando à toa. Olha só. Por quê? Porque a corda Mi e a corda Lá estão vibrando, enquanto o que eu queria era o único som de uma nota, da nota Fá. Então olha a diferença, ó. Ficou sujo, ficou sobrando essa vibração da corda Mi. Então é muito importante que a gente limpe sempre o som do contrabaixo. E existem alguns segredos, algumas técnicas, né? Para que a gente consiga obter esse som mais limpo. Apesar dessa aula ser uma aula de mão direita, a mão esquerda ela também trabalha para deixar o som do instrumento limpo. Então veja só. Eu vou passar os detalhes de como que a gente faz a articulação básica em cada uma das cordas do instrumento. A primeira corda é a corda Sol. Quando a gente tocar na corda Sol, a mão esquerda ela é dispensável, ela pode não encostar no instrumento. Porém, o polegar da nossa mão direita, a gente deixa ele solto de uma forma que ele encoste nas 3 cordas, na segunda, na terceira e na quarta corda do instrumento. Ele só encosta, ele não aperta com muita força, ele encosta para abafar o som, abafar qualquer forma de vibração que possa estar acontecendo nessas cordas. Então experimenta um pouquinho alternar a articulação do dedo indicador e do dedo médio. Falando sobre o detalhe dessa articulação desses 2 dedos, a gente usa a carne da ponta do dedo, não exatamente a pontinha, nem a unha, e a gente não deixa o dedo entrar em colapso. A gente não permite que essa articulação aqui da ponta do dedo dobre. A mão inteira num formato arredondado e os dedos trabalham também nesse formato arredondado, sem perder a conchinha deles, sem nunca permitir que essa junta aqui
entre em colapso. Quando a gente estiver tocando na segunda corda do instrumento, na corda Ré, o nosso polegar da mão direita vai encostar aqui na corda Mi e na corda Lá, para abafar essas duas cordas. E a mão esquerda é usada de uma forma bem leve, de forma que todos os dedos, ou a maioria dos dedos, toque a corda Sol. E assim o som da corda Sol fica abafado. Ó, prova dos 9. A corda Sol está muda. Eu emudeci a corda Sol usando o tocar aqui desses dedos sem apertar nenhuma casa do instrumento, ok? Não aperta, senão vai vir som de nota. Então apenas toca a corda, os dedos repousam em cima da corda Sol, enquanto que o indicador e o dedo médio da mão direita articulam a corda Ré e o polegar abafa a corda Mi e a corda Lá. Quando eu estiver tocando a terceira corda do instrumento, que é a corda Lá, o polegar, ele repousa sobre a corda Mi. Muita gente apoia o polegar sobre a corda Mi para tocar. Na técnica que eu prefiro, mais limpa e mais flexível, mais ágil para as mudanças de corda, apenas a ponta do polegar aqui continua tocando na corda Mi, leve, sutil. Eu não preciso apoiar o meu pulso no instrumento para tocar. Quem sustenta o meu braço e o meu pulso é o meu ombro. São os músculos do braço e do ombro que vão realizar esse movimento aqui, como se eu estivesse deslocando o braço de uma agulha de disco, para quem conhece, para quem sabe o que é disco. Mas é esse mecanismo que faz com que minha mão suba e desça, é o mecanismo do meu ombro, são os músculos do braço. Eu não preciso apoiar a minha mão no instrumento para tocar o instrumento. Então, sustentando o seu braço com a sua própria musculatura, você toca apenas a ponta do polegar na corda Mi. O indicador e o anelar, o indicador e o dedo médio vão se alternar para tocar a corda Lá, e a mão esquerda vai usar os dedos todos para abafar tanto a corda Sol como a corda Ré, a primeira e a segunda corda. Então, prova dos 9, ó. A primeira e a segunda corda estão abafadas e eu alterno o indicador e o dedo médio para tocar a corda Mi. Mais uma vez, cuidado para não deixar os dedos entrarem em colapso. Então, presta bastante atenção nessa articulação dos dedos para que eles não façam o movimento errado de entrar em colapso. E experimenta mais algumas articulações. O som que vem do instrumento quando você toca com o dedo indicador ou o dedo médio deve ser o mesmo som, um som homogêneo, com a mesma intensidade e com o mesmo timbre, com a mesma característica. Finalmente, quando a gente toca a quarta corda do instrumento, a corda Mi, o polegar ele é dispensado. A gente deixa a mão um tanto quanto suspensa, ainda mantendo um contato com o corpo do instrumento, mas sem apertar o instrumento e sem apoiar relaxado o braço aqui no instrumento. É até ruim se fizer isso, por quê? Porque a gente vai estar espremendo uma parte do nosso antebraço contra o instrumento, aonde passam todos os tendões e os músculos que realizam esse movimento de articulação entre o indicador e o dedo médio. Então não é bom que você deixe o braço muito relaxadão aqui tocando.
Você está espremendo a parte do corpo que mais está trabalhando para a sua mão direita articular um som bacana. Então, procura sustentar um pouco o braço. Você tem o contato com o instrumento, mas é um contato, não é um relaxado aí apoiando no instrumento. A mão esquerda abafa as 3 cordas. Então, quando eu abafo, eu não vou deixar a mão tanto em conchinha, eu deixo os dedos um pouco mais retos, eles não estão tocando as casas, para que eu abafe o som, eu estou emudecendo o som da primeira, da segunda e da terceira corda. E eu experimento articular a 4ª corda com o indicador e com o dedo médio. Experimentou articular nas 4 cordas de uma forma que o som do instrumento esteja limpo, ou seja, garantindo que as outras cordas estejam paradas e que não tenham possibilidade de vibrar. Por quê? Porque quando você tocar um fraseado, você vai tocar uma nota na 4ª corda e a próxima nota na 1ª corda. Então, quando você tocar essa nota na 1ª corda, você tem que garantir que você está usando suas mãos para emudecer, para mutar as outras 3 cordas do instrumento, para que não sobre nenhum som. Também nessa técnica de usar a mão esquerda para deixar o som das cordas mudas, é importante que você tenha mais de um ponto de contato com as cordas. Se eu usar apenas um dedo para emudecer, pode ser que eu acabe tirando o som de harmônicos. Então eu estou tocando numa casa, numa corda, eu estou tocando uma casa de uma corda, mas eu deixei sobrando ali um som de harmônico. Também não é legal, também suja muito o som, seja ao vivo na banda, seja numa gravação de estúdio. Então é importante que tenha mais de um ponto de contato na corda. Para você experimentar um pouco essa sensação, ó, deixa os dedos moles sobre as cordas aqui e ó, desloca eles pelo instrumento. Quase como se estivesse fazendo um carinho aí nas cordas do seu contrabaixo. A mão sobe, desloca e desce. Então, percebe como o detalhe do abafamento, que é realizado com a mão esquerda, mais de um ponto de contato na corda. Quando a gente quer abafar a corda número 1, quando quer abafar a corda número 2, eu abafo tanto a corda 1 como a 2. Os meus dedos estão tocando a corda, as 2 cordas aqui, em mais de um ponto de contato. Quando eu abafo a corda número 3, eu estou abafando a corda 1 e 2 também. E eu posso, inclusive, depois estar tocando notas na corda número 3 e abafando as cordas de baixo. A mão fica justinha, abafando as cordas do instrumento, limpando o som das cordas que podem estar vibrando desnecessariamente, deseducadamente. E não só desnecessariamente, mas é melhor que elas não vibrem, porque elas sujam o som, ok? Então, se acostuma um pouco com esse movimento sutil, delicado, de não perder contato com as cordas do instrumento. Então, quando eu toco uma casa aqui, quando eu estiver fazendo um fraseado, de preferência, alguma parte da sua mão tem que estar encostando nas outras cordas do instrumento. A técnica de abafamento feita pela mão direita, ou a mão que excita as cordas, é deixar o dedão, o polegar aqui, pendurado, relaxado. Tem gente que apoia o dedão, o polegar no instrumento, que apoia o pulso, dobra demais o pulso, ou apoia o antebraço aqui, espremendo a região por onde passam os nossos tendões. Não é legal, então usa a sua musculatura para sustentar o braço. O polegar fica relaxado
E a gente vai realizar com o braço esse movimento que desloca o mecanismo, a mão inteira, como um mecanismo unificado, usando sempre o polegar em contato com as cordas que não estão sendo tocadas, até ele ficar pendurado no ar. Quando a gente toca a primeira corda do instrumento, o polegar está em contato, sem espremer, mas ele está em contato com a corda 2, 3 e 4. Quando a gente toca a segunda corda do instrumento, a mão esquerda abafa a primeira corda, o polegar abafa a terceira e a quarta, somente a segunda corda vai ser articulada, vai soar. Quando a gente toca a terceira corda, o polegar abafa a corda Mi, a mão esquerda abafa a corda Sol e Ré, a primeira e a segunda, e a gente toca a terceira corda. Para tocar a corda Mi, o polegar flutua e a gente toca a corda Mi com o indicador e dedo médio se revezando. Então a articulação é feita pelo dedo indicador e pelo dedo médio, eles se revezam como duas perninhas, como se fossem duas perninhas aí que vão caminhando. Evita o colapso de qualquer falange do dedo, principalmente a última falange. Isso aqui é o colapso. Ó, o dedo tá mole. Esse é o mau exemplo. Ok? O dedo ele articula. Ele não quebra a pontinha do dedo. Mau exemplo. E bom exemplo. Devagar para você conseguir focar. Treina bem devagar para você conseguir focar nessa parte do corpo que passa meio despercebida, que é a sua última falange dos dedos da mão. Principalmente quando a gente ganhar velocidade, se eu deixar essa parte aqui mole, relaxar, eu não vou conseguir tocar tão rápido, porque eu perco tempo e perco energia em deixar essa pontinha do dedo mole, então não deixa ela mole. Cuidado também para que você não puxe a corda travando o seu dedo na corda, dando uma estilingada, como se estivesse puxando aí uma corda de um arco e flecha. De certa forma, você vai sentir um movimento quase como se você estivesse rolando o dedo por cima da corda, quase com uma intenção de que você quisesse colocar a corda para girar no próprio eixo dela. Não é uma estilingada muito forte, muita força. Então encontra aí a intensidade correta, encontra uma forma de tirar o som bacana do seu instrumento, usando o polegar para abafar as cordas mais graves e usando a mão esquerda para abafar as cordas mais agudas do que a corda que você está tocando. Garante aí que só a corda que você está tocando é a corda que vai vibrar. Beleza, então, queridos amigos do Estúdio de Arte Multimodal, espero que vocês tenham curtido muito essa aula. Me procurem para aulas de contrabaixo elétrico, acústico, violão, guitarra, piano, teclado,
aulas presenciais ou online pelo Estúdio de Arte Multimodal. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo um link para contribuições, caso você queira dar uma valorizada nessa aula. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no nosso próximo vídeo para desenvolver ainda mais a nossa baixaria.